Bem-vindas ao terceiro encontro do Mulher Alma. Muito feliz aqui com a presença de vocês, Adriana, Flávia, Alilarane, Luciane, a Marlete, o olhar sistêmico, eu não me lembro quem é, vocês se lembram? A É gente. Renata, eu não consigo nomear aqui, porque Renata, o sim, Meet é mais complexo. a Raquel, a Araça Kelly, a Sandra, a Govinda Sundari, bem-vindas. Espero que vocês estejam muito bem, muito entusiasmadas com esse início da leitura do livro, né? A gente não vai entrar no texto da Gita já, mas a gente vai entender um pouquinho sobre como que um texto tão importante, né, para a humanidade pode trazer algum sentido para o universo feminino, né? Como que nós vamos colocar em prática todo esse conteúdo dentro de uma visão de mulher, dentro de uma visão de uma mulher que quer manifestar a sua autenticidade, quer viver relações mais verdadeiras, né? Quer seguir um caminho de espiritualidade. Porque muitas de vocês já têm contato com a Bhagavad Gita e a gente sabe que, às vezes, né, a gente acaba participando de vários grupos, né? Eu mesma já tive essa oportunidade de estudar a Gita de várias formas. Mas é possível, totalmente possível, e nós vamos juntas descobrir, trazer todo esse conhecimento para o universo feminino. Então, eu queria só relembrar com vocês aqui, nesse momento de acolhimento, né, o nosso porquê, o porquê de nós estarmos aqui. Ah, que legal! A Flávia é a Govinda Viraha, Hare Krishna. Bem-vinda, Govinda. Né? Que bom que você está aqui participando com a gente. Bom, então, aqui no grupo do Mulher Alma, né, a gente tem esse entendimento de que, além de mulheres, somos almas espirituais, né? A gente vai ler no prefácio, na apresentação do livro, que a Bhagavad Gita tem como principal objetivo nos fazer relembrar desse conceito de Atma, que também tem outros significados sobre os quais nós vamos abordar. Enquanto mulheres espiritualistas, nós queremos manifestar nossa autenticidade, nós queremos viver relações mais verdadeiras e queremos viver a nossa vida com uma profundidade espiritual. Na tarefa que nós tivemos aí ao longo desses dias, né? Não sei se a Renata já está por aqui. Está, né? A Renata é a aqui o perfil Olhar do sistêmico. olhar sistêmico, isso. Então a Renata ela vai trazer um comentário sobre as respostas que nós demos a essa última tarefa, que eu não sei se vocês observaram, mas teve uma abrangência de ideias. Não, teve uma abrangência de situações variadas, mas eu não sei se a Renata notou, parece que a fundação, a ideia básica, era muito semelhante nas respostas de todas, né? Vamos ver através desse comentário da Renata logo mais. Aqui a gente tem esse objetivo, reforçando, né, de nos comunicarmos de uma forma íntima, de uma forma acolhedora, né, de uma forma que não traga nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de comparação, nenhuma necessidade de performance para que você possa entender que a diferença desse grupo dos outros é o de que nós vamos buscar resposta sim, mas nós também estamos aqui para servir as outras mulheres que estão fazendo parte desses encontros. Eu queria comentar sobre a conquista da Valquíria, né, que ela compartilhou com a gente. A ideia é nós fazermos semanalmente essa troca. E aí, nos nossos encontros, nós comentaremos, portanto, duas conquistas. Nessa última semana, então, ontem, a Valquíria compartilhou uma conquista muito especial e todas nós podemos ver ali, né, que teve uma reciprocidade muito amorosa de cada uma das que compartilharam o seu agradecimento por ela ter tido essa atitude de compartilhar. E eu queria compartilhar com vocês um assunto interessante que eu li sobre um atleta chamado Ben Coleman. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Eu li um livro assim de desenvolvimento pessoal, uma coisa muito interessante, falando que esse atleta, Ben Coleman, alguns anos atrás, se eu não me engano, na década de 90, ele se aventurou a participar de uma grande competição de corrida, tendo paralisia cerebral.
E o que eram 25 minutos para a maioria dos corredores, para Ben Komen eram 45 minutos. E aí, quando a corrida começa, né? Os corredores, eles todos começam a correr muito rapidamente, parece um cardume de pessoas, né? Que começam a correr e competir uns com os outros para poder conseguir o primeiro lugar. E Ben Komen, como ele tinha a paralisia cerebral, ele levava 20 minutos a mais para concluir a corrida e ele cai 2 vezes. Quando todos os corredores profissionais concluem a sua corrida e observam que Ben Komen, mais do que tentar vencer ali, mais do que tentar correr, mais do que tentar participar daquela competição, ele estava competindo contra ele mesmo. E nesse momento, todos os corredores profissionais vão até ele e o ajudam e o estimulam a não desistir e a continuar seguindo adiante. Quando a gente compartilha uma conquista que a gente tem, é um sinal de que existe ali alguma parte da nossa vida, alguma questão da nossa vida que nós queremos vencer, né? Que nós queremos de alguma forma transcender. Então, nós estamos tentando competir com um aspecto da nossa personalidade que precisa de ajustes. Quando isso acontece, quando você está num caminho de autoconhecimento disposto a competir consigo mesmo, você passa a receber o apoio de todas as pessoas ao seu redor. Então, observem que compartilhar uma conquista traz uma alegria genuína para todas as pessoas de verem que você está disposta naquele momento a ir um pouquinho além das suas próprias limitações. Então, compartilho aí a minha admiração pela iniciativa da Valkyrie e ao longo dos nossos próximos encontros a gente vai trazendo mais comentários sobre isso. Agora nós teremos um tempo de 5 minutos para o comentário da Renata sobre a tarefa que nós fizemos ao longo da semana, né? Que foi o envio das respostas para completar aquela frase, foi muito legal. E depois a gente tem um tempo de 5 a 10 minutos para a Ju fazer a pergunta sobre o conteúdo da aula passada, escolhendo alguém que esteja presente aqui ao vivo. E depois também a Ju trazer o seu comentário sobre esse conteúdo sobre o qual ela vai perguntar. Então, Renata, você pode começar. Boa noite a todas, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu só vou fazer um adendo, porque aconteceu uma coincidência que eu não tinha participado do primeiro encontro, e no segundo, quando me chamaram, em seguida chamaram a minha irmã, a Raquel, sou irmã da Raquel, e a Raquel que me convidou, e a Lerita que convidou a Raquel. Então, assim, foi uma coincidência muito engatilhada ali, que entrou nós duas no mesmo momento, e eu falei assim, eu vou ficar quietinha, porque eu estou chegando no grupo agora, para poder eu ouvir e não ter que falar. Então, tá eu hoje aqui. A gente aqui, eu sou de Juiz de Fora, a minha cidade é a mais noticiada hoje do Brasil, né? A gente está passando por momentos muito difíceis aqui, porque a cidade está em calamidade pública. Então, estar aqui com vocês hoje é uma forma da gente estar num lugar de aconchego e, ao mesmo tempo, de distração. Porque, diante de tantas coisas difíceis que estão acontecendo aqui em Juiz de Fora, hoje eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês e também distrair diante das dificuldades que a cidade está enfrentando. Então, é uma alegria, por mais difícil que seja, estar aqui com vocês, tá bom? Então, diante da pergunta que foi: se eu honrar a mulher que estou me tornando, vou precisar. Eu não coloquei a minha resposta lá, porque eu deixei para poder fazer juntamente com os comentários que eu vou fazer aqui. Foi observado, eu acredito que a maioria de vocês também observou, que todas as pessoas que estão aqui estão, assim como a Arjuna, tentando vencer algumas dificuldades, né? Se a dificuldade dele naquele momento da decisão dele ir para a guerra ou não, estamos nós aqui também com as nossas guerras internas, né? Então, a gente vê muitos nos comentários, sim, para a gente e não para os outros, né? Foi muito uma das respostas que eu vi que foi mais pertinente em todo o decorrer das mensagens colocadas no WhatsApp, foi justamente falando sobre a questão de olhar para si,
de voltar para dentro, e muitas vezes o estar lá fora, em festas sociais, deixando a espiritualidade, de estar em momentos que não gostaria de estar, para poder viver momentos que os outros queriam. Então, foi muito marcante, e eu acredito que, como nós estamos num grupo, e esse grupo é afinado por energia e frequência, eu acredito que o que paira aqui no ar é um sim para si e um não para tantas coisas externas. E que nós todos estamos no mesmo lugar, que todos nós estamos buscando as mesmas coisas. Vencer esse homem antigo, né? E deixar que esse homem novo se resplandeça. Então, a minha resposta, né? Se eu honrar a mulher que eu estou me tornando, eu vou precisar continuar exercitando o meu caminho. Então, há 11 anos, eu traço um caminho de verdade para mim, de escolhas para mim, que diz respeito a muito não para os outros. E esse caminhar, para mim, é libertador. Então, eu observei também o relato, acho que é da Nádia, o relato final ali, que ela encontrou força num desafio. Então, ela tirou força, que se tornou a própria força para si e para muitas outras mulheres. Então, quantas de nós que estamos aqui no seu dia a dia, no seu cotidiano, nós somos inspirações para pessoas que a gente nem imagina, né? E é importante a gente ter essa autovalorização, esse autorrespeito, esse amor próprio, que faz com que a gente possa, cada vez mais, no dia a dia, a gente ouvir as pessoas falando assim: nossa, graças a você eu não desisti, graças a você eu fiz uma faculdade, graças a você eu busquei os meus sonhos, por conta das nossas próprias expectativas. Então, eu acredito que nesse meu caminhar, o que mais foi determinante, que quando eu comecei a fazer as mudanças em mim, as pessoas começaram também a acreditar que eram possíveis mudanças. Então, essa é a minha contribuição para o grupo. Eu acredito que possa também ser uma contribuição dentro das observações que vocês fizeram aí no chat, que também diz muito a respeito das nossas decisões, né? Que as nossas decisões é muito mais importante, porque muitas vezes as nossas não tomadas de decisões estão fazendo com que a gente leve uma vida mais ou menos. Gratidão. Obrigada, Renata, pela sua contribuição. É importante mencionar mesmo esse aspecto da guerra interna, algo que nós vamos com certeza sobre o que nós vamos falar aí nos próximos encontros, né? E essa questão de dizer sim ou não, é interessante a gente perceber que a gente tem que dizer mais sim ou mais não para nós mesmos. De acordo com a Bhagavad Gita, as duas coisas. Então, nós vamos juntas aí desvendar, né? Descobrir para o que eu devo dizer sim, para o que eu devo dizer não. Porque muitas vezes a gente diz sim ou não em relação aos outros, mas é muito importante parar para observar em relação a dizer sim e não ou não para algumas questões também relacionadas a si mesmo. Então, agora, queria chamar a Ju para trazer a pergunta em relação ao conteúdo do encontro passado, escolher alguém que esteja aqui presente para responder essa pergunta e depois também, Ju, trazer o seu comentário a respeito do assunto que você vai trazer. Boa noite, que bom estar aqui com vocês, gente. Gratidão, Bhakti, por nos proporcionar esse momento. Eu considero esse momento um momento do meu sadhana também. Eu sei que vai contribuir grandemente para os meus aprendizados e para aquilo que eu já vinha buscando e, de certa forma, você se propôs a fazer. Como aqui é um grupo que a gente... Nossa, que bênção poder ser a gente, né? Eu tive muita dificuldade de formular uma pergunta e eu não formulei, então agora eu vou desenvolver isso sem ter formulado e eu confesso que eu gosto de ir no flow. Eu gostaria de perguntar, pensei, daí eu senti, eu olhei para a carinha da Adriana, Dri, amiga! Eu tenho uma pergunta que, na verdade, ela não é só sobre o último encontro, mas é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, porque a Adri é uma mulher que está se conectando, né, com a gente aqui, ela tá no momento da maternidade ainda, né, com a Juju pequenininha. Dri, o que você encontra nesse repertório?
na filosofia védica, de repente, no que você já conheceu da Gita, do Mahabharata, dessas escrituras, né, dessa sabedoria milenar, o que você encontrou que te fez entender que você queria se aprofundar? Qual, de repente, foi o momento, ou a passagem, ou o que você experienciou que te trouxe até aqui? Porque, naturalmente, eu gostaria de falar mais sobre esses assuntos dentro do que eu faço, me proponho a fazer, mas eu queria ouvir de uma mulher que também está chegando. O que foi para você esse elemento que te cativou e que te fez escolher o grupo, que te fez querer se aprofundar, ou, de certa forma, o que tem te ajudado nas suas batalhas internas, né? Como mãe ou como mulher, mas eu queria muito ouvir a sua percepção e que bom ter você aqui também com a gente. Que legal. Obrigada pela pergunta, boa noite para todo mundo. Eu acho que, assim, eu nem sou... Eu estou, acho que, muito, muito atrás de todas vocês em questão de leitura e de conhecimento védico. Eu descobri o que tinha Mahabharata na semana passada. Eu não sabia que o Bhagavad Gita fazia parte. Então, assim, sobre questão de leitura, eu acho que eu estou muito, muito atrás da maioria de vocês. Eu estou tentando correr agora para ler as coisas que vocês estão passando e dizendo para aprender. Mas eu acho que o que despertou essa vontade de estar aqui e em busca desse conhecimento foi eu passei na Ecovila o Réveillon, e eu nunca tinha visto nada igual aquilo. Eu já tinha tentado entrar em outros grupos mais voltado para a religião, né? E eu nem podia, assim, associar religião a tanta filosofia, sabe? A ver que era uma coisa tão mais profunda. Eu sempre vi todas as outras religiões que eu tentei migrar, assim, eu achava um pouco mais superficial, e eu sempre chegava num momento que criava uma barreira. E lá primeiro que eu me senti muito bem, mas eu me senti livre, sabe? Sem julgamento, sem ter muitas... Eu não sei, assim, apesar de que tinha os rituais, tinham as coisas, mas eu me senti livre, eu tava com a minha filha lá, e uma criança fazia barulho, né, atrapalhava, assim, de uma certa forma, mas na verdade nada atrapalhava, as coisas continuavam fluindo, continuavam funcionando, e isso foi uma das coisas que eu falei, nossa, mexeu muito comigo, e eu nem sei te dizer ainda exatamente o que, nem porquê, sabe? E isso é outra coisa que eu também fico pensando, porque eu sempre fui muito cética, eu sempre precisei de muita coisa objetiva. Então, sempre foi muito, eu tô fazendo isso por causa disso, por causa daquilo, e eu não sei o que tá, assim, de fato me movendo. Então, mas eu falei, eu acho que eu tô gostando e tá me fazendo bem, e o Edu também tá fazendo, né, esses estudos, então a gente tá podendo compartilhar isso, eu acho que tá sendo muito rico, porque ele me passa as experiências dele, então, agora que eu comecei a ler, eu compartilho também com ele, então a gente tá dividindo isso, então eu acho que tá sendo bom para minha casa em si, sabe? A energia da casa tá outra, porque parece que a gente tá até mais alinhado. Então, eu acho que tá fazendo muito bem, apesar de eu estar, assim, né, no comecinho do comecinho do comecinho, mas para mim tá sendo muito bom. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso. Não, eu queria muito ouvir, porque a gente já se conhece tem um tempo, e eu fico muito feliz de ver você aqui, e é interessante entender em que momento da vida a gente chega até esse ponto, né? E até onde eu tenho entendido, a nossa alma está se relembrando de alguma coisa. Então, às vezes, é difícil racionalizar e falar, é por causa disso, de forma lógica e analítica. Mas a gente sente algo, né? A gente sente um senso de pertencimento, sentido, e hoje em dia, em que a gente vive em tantos aspectos no modus operandi, no modo automático, ter sentido nas coisas, né? Ter significado é muito precioso, assim, ao meu ver. Então, Bri, é isso. Que bom que você está aqui e não precisa explicar. Para estar aqui e fazer parte, né? E da mesma forma eu também sou muito iniciante.
mas eu senti alguma coisa que eu não tinha encontrado em outro lugar, e eu imagino que a cada encontro a gente vai poder acessar, né, novas camadas desse conhecimento através da Bhakti, que eu falei para ela, né, não sei como foi para vocês, mulheres, mas eu passei quase 2 anos lendo Mahabharata, um ano e pouco, né, lendo os 2 volumes ali, e ela resumiu em 15 minutos coisas que eu não conseguia, tipo, a árvore genealógica era um mistério para mim, e ela conseguiu compilar isso de uma maneira tão simplificada, sem jamais ser simplista, mas de uma forma didática, que eu falei, uau, é esse o poder do grupo, e é isso que geralmente, né, as escrituras propõem que a gente aprenda com alguém que já está ali há mais tempo, que possa apertar a teclinha SAP para a gente entender melhor. Então, eu estou muito feliz e muito grata, e obrigada pelo espaço de poder compartilhar aqui um pouquinho do que eu senti de perguntar e a minha percepção sobre isso. É isso. Obrigada, Ju. Obrigada, Dri. A gente vai então passar finalmente a leitura do nosso estudo de hoje, né? E não sei se alguma de vocês ainda não tem o livro. E é sempre muito importante lembrar que se você nunca ouviu falar da Bhagavad Gita, se você nunca leu a Gita, ou se você tentou e não conseguiu entender, você pode se sentir muito à vontade para entrar em contato lá depois no grupo, né? Você pode anotar questões, dúvidas que você tenha naquele seu caderno que a gente recomendou de você ter para esse estudo do Mulher Alma. Anote todas as suas dúvidas, das mais simples às mais complexas, coloca lá no grupo, porque muitas mulheres ali podem te ajudar, né? A gente vai entrar num texto que é considerado complexo pela sua profundidade, né? Um texto que sobrevive à ação do tempo devido à verdade que ele carrega. Como a gente vai aprender na Bhagavad Gita, aquilo que é verdade não pode deixar de existir. A verdade, ela nunca passou a existir e ela nunca deixará de existir. Então, existem alguns textos, algumas verdades que nós encontramos não só na Gita, mas em outros livros sagrados, que persistirão à ação do tempo, porque eles contêm ali o que é real, né? O que se comunica com aquilo que é real, que é a nossa alma. Então, a Bhagavad Gita, ela é um mapa da natureza humana. É um mapa da natureza humana e a gente vai tentar pegar a linguagem da Bhagavad Gita, tá? Ela tem uma linguagem muito própria, muito específica e filosófica. A gente vai pegar essa linguagem, a gente vai tentar trazer essa linguagem para a experiência feminina e extrair uma aplicação prática para que não fique só ali na teoria, mas que a gente se lembre de colocar tudo isso em prática na nossa vida. Nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, obviamente, mas principalmente com a gente mesmo, tá? Então, nós vamos começar prestando os nossos respeitos, né, a todos os mestres que possibilitaram o acesso a essas informações em pleno ano de 2026. Nós vamos juntas recitar o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Se alguém puder, escreva no chat e a gente vai ligar o microfone, quem se sentir à vontade, nós vamos recitá-lo 3 vezes, tá? E enquanto você recita este mantra, você sintoniza a sua consciência no modo da bondade, você destampa a sua consciência. Eu estou aberta para aprender, eu estou aberta para receber, eu quero avançar, eu quero me transformar. E aí a gente vai começar a nossa leitura. Faça uma inspiração profunda. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Nitinamine
Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Como que vai funcionar esse estudo? Eu tenho aqui a 5ª edição. Eu acho que algumas de vocês devem ter a 6ª, né? Porque a 5ª edição foi de dezembro de 2018, agora deve ter a 6ª edição. Pode ser que o texto mude um pouquinho, tá? Não tem problema, mas a ideia contida ali é a mesma. E até onde eu sei, houve a adição de mais informações. Então, a gente não vai fazer a leitura de todo o texto da apresentação e do prefácio. Hoje, excepcionalmente, será necessário nós concluirmos às 8h30, porque eu saio em viagem logo depois. E aí, eu selecionei aqui alguns parágrafos especiais e importantes para que a gente possa ler, refletir e irmos juntas comentando, tá bom? Sinta-se muito à vontade para trazer o seu comentário a respeito do que for lido aqui. E aí a gente vai escolhendo algumas pessoas para a leitura. Então, nessa parte aqui da apresentação, queria saber se a Esther está por aí. Esther, você tem o livro do Bhagavad Gita? Opa, boa noite. Sou eu? Isso. Eita, eu não vou poder, porque eu ainda não adquiri o livro. Sem problema. Paula, você tem? Tenho. Tem? Eu, Paula, tem mais Paula aí? Isso, a Paula Schwab. Não sou eu. Paula, Tem. você poderia ler para a gente, então, o primeiro parágrafo da apresentação e aí depois... não, perdão, gente, é prefácio, desculpe. Fui um pouquinho mais adiante ali. Você poderia ler para a gente os 3 primeiros parágrafos? Sim, leio. É com prazer que apresentamos a 5ª edição da Bhagavad Gita para iniciantes, um trabalho que se propõe a facilitar a compreensão do leitor ocidental daquela que é considerada o maior tratado universal sobre a natureza humana. Originalmente, a Bhagavad Gita, ou simplesmente Gita, a canção do bem-aventurado Senhor, é apresentada em sânscrito, a língua que a Índia antiga utilizou na compilação dos textos védicos originais e que, devido ao seu poder de invocar a espiritualidade latente em seu leitor, é considerada por vários acadêmicos como a língua perfeita. Reconhecida como a mais profunda poesia filosófica que o mundo conhece, a Gita foi apresentada por volta de 30 séculos antes de Cristo na forma de colóquio entre Krishna e Arjuna, 2 interlocutores divinos que dialogam acerca das mais profundas questões da humanidade. O que é a vida? A que se destina? Quem somos? De onde viemos? Aonde devemos chegar? Como iniciar nossa caminhada rumo à meta da vida? A amplitude das respostas de Krishna aborda tanto a imortalidade da alma quanto o tipo de alimento ideal e revelam uma grande multiplicidade de conceitos morais e espirituais. De tão bem estruturadas, as considerações de Krishna sobre esses temas deram origem ao que hoje é chamado de hinduísmo. Além disso, conseguindo resistir à influência do implacável tempo, elas têm despertado especial interesse nos pensadores modernos. Obrigada, Paula. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão, a gente vai chamando. Eu destaco aqui dessa leitura, né, que a Bhagavad Gita, ela traz um entendimento interessante para nós mulheres relacionado à atitude de cuidar da alma. Cuidar da alma. Essa palavra é muito importante, porque vai ser justamente o primeiro ensinamento que a Arjuna vai receber neste colóquio, né, neste diálogo. Então, a gente aprende a cuidar da alma em meio às dores e às escolhas que nós fazemos ao longo da vida. E Krishna, que é mencionado aqui como Senhor, como tem algumas mulheres aqui que não conhecem ainda muito bem Krishna, né, não conhecem ainda muito bem sobre a ciência de Bhakti Yoga, nós vamos enxergar Krishna como a consciência suprema, ou seja, é aquela consciência que chama você de volta para casa. É aquela consciência que chama você para enxergar quem você realmente é. E é exatamente esse papel que ele cumpre junto com o guerreiro Arjuna.
Então, não temos ninguém aqui com as mãos levantadas. Nós vamos prosseguir agora para estudar os 5 mais importantes conceitos que são apresentados na Bhagavad Gita, também conhecidos como as 5 verdades essenciais da Bhagavad Gita. Se você quer entender a Gita, é muito importante decorar esses 5 conceitos e entendê-los muito bem. Existem vários materiais, inclusive do próprio autor, Chandramukha Swami, um livro específico sobre o estudo das 5 verdades essenciais. Eu posso mandar depois para vocês, porque entendendo as 5 verdades, você consegue compreender claramente a linha crescente do raciocínio de Krishna que é apresentado para Arjuna ao longo desse diálogo. Eu também acabei desenvolvendo um material sobre as 5 verdades essenciais da Bhagavad Gita, mas aos poucos a gente vai compartilhando isso, né? Depois que a gente entrar ali pelo capítulo 3, já dá para começar a ir um pouco mais fundo também nesse ciclo de aprofundamento das 5 verdades essenciais. Alguém gostaria de ler, então, quais são elas? Lendo ali até o conceito de Ishvara, que é o número 5. Eu posso ler, Bhakti. Então, 5 são os mais importantes conceitos apresentados pela Gita. Jiva, ou ser vivo, o eu verdadeiro, a centelha divina, eterna, que dá vida e movimenta o corpo. Prakriti, a natureza material temporária, da qual não apenas os corpos físicos, mas todo o cosmos é constituído e que exerce sua influência no mundo através das 3 gunas, a saber, tamas, escuridão, rajas, paixão e sattva, bondade. Karma, suas complexidades e consequências, a necessidade de transformar as ações em dharma ou conduta ética. E, finalmente, em yoga, a ação disciplinadora que coloca o indivíduo no caminho da retidão e o conduz à divindade. Fala o fator tempo, que irremediavelmente coloca o ser vivo na roda de samsara, impondo-lhe sucessivos nascimentos e mortes, e que dá sequência ao movimento cósmico através da sucessão de eras, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Isvara, o controlador supremo de todos os 4 itens anteriores, segundo a própria Gita, capítulo 18, versos 61 e 62. Compreendê-lo e entregar-se amorosamente a ele é a meta mais elevada, pois, além de proporcionar a paz transcendental à alma devotada, promove-a a suprema e eterna morada. Nossa, gostei dessa leitura, hein, gente? Gostei de te ouvir lendo, Sátia. Me trouxe uma calma. Muito bom. Amada, assim, dom de Krishna, e que bom. As pessoas gostam mesmo. Eu estou aí a serviço. Hare Hare Krishna. Obrigada. Eu vou fazer um comentário aqui sobre as 5 verdades, trazendo essa linguagem para o nosso universo feminino, e quero que vocês fiquem à vontade para comentar também, tá? É só colocar aí a sua mão levantada e fazer o seu comentário e perguntas, né? Dependendo da pergunta, a gente pode desenvolver mais ela lá no grupo, porque aí todas podem ir respondendo, né? Todas podem ir contribuindo também com a sua visão e entendimento. Então, anote as suas perguntas e aqui a gente abre mais para comentários, tá? Em relação à diva, aí eu quero saber se vocês concordam aí comigo, mas é interessante observar que diva a gente pode considerar equivalente a pessoa, indivíduo, tá?
Esse é o significado. Então, um dos conceitos mais explorados na Gita é: quem é essa pessoa? O que é esse indivíduo, né? E a gente, às vezes, acaba se rotulando de alguma forma, né? A gente acaba ou se rotulando: eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou profissional, eu sou loira, eu sou morena, eu sou alta, eu sou baixa, eu já sou idosa, eu sou uma adolescente, eu sou uma jovem, eu sou uma mulher madura e tudo mais. E a Gita traz esse conceito de diva para fazer a gente recordar de que existe um eu profundo, muito sagrado, muito além das aparências, né? E esse eu profundo, ele continua inteiro, completamente inabalado, completamente inalterado, aconteça o que acontecer na sua vida. O conceito de Prakriti é interessante também porque às vezes a gente se depara com muitas oscilações, né? Oscilações de humor, oscilações de cansaço, agitação mental, dificuldade nos relacionamentos, e às vezes a gente acaba tomando muito isso como: é um defeito meu, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa intolerante, eu sou uma pessoa que não consegue se organizar. Só que, na verdade, a Gita vai mostrar para a gente que existe uma influência da energia material muito forte sobre nós, muito forte sobre nós. E essa influência, ela interfere diretamente na forma como a gente se sente. Então, não é tudo o que você faz que às vezes é difícil de lidar que corresponde a algum defeito que você tenha. É importante a gente estudar Prakriti, porque aí a gente entende aonde a gente está enquanto diva. E aí a gente sabe, opa, talvez tudo não seja culpa minha, isso aumenta uma responsabilidade amorosa com a gente mesma. Esse conceito de karma, né, que a gente também pode considerar equivalente a um conceito de dharma, a um conceito de yoga, né, o conceito da ação. Nós, enquanto mulheres, nós fazemos muito por todos, né? E a Gita, ela nos convida a parar de fazer por obrigação para fazer por um objetivo real, profundo, com um verdadeiro propósito. Que cada ação que você faça não esteja relacionada a uma intenção de cumprir com algum tipo de obrigação ou algum tipo de papel, mas sim porque você acredita naquilo. E você acredita naquilo porque você conhece o significado, você conhece o resultado daquela determinada ação. Então, entender karma, entender a ação, é colocar em prática o entendimento sobre Prakriti enquanto diva. E aí vem esse conceito de Kala, né? Que é o tempo. O tempo está aí, atuando sobre nós, né? Nós tivemos lá há alguns anos a menarca, e aí muitas de vocês se tornaram mães, algumas de vocês já ultrapassaram os 60 anos de idade, veem as mudanças dentro do seu corpo, né? Você entende que, na verdade, através do texto da Gita, independentemente dessas mudanças que acontecem no seu corpo, Kala vem para atuar sobre você no sentido de te fazer despertar a sua maturidade espiritual, que vai fazer com que você saiba lidar com todos os ciclos e momentos, independentemente de quais sejam. E, finalmente, o conceito de Ishvara, a gente tem, sim, né? Levanta a mão aí quem não tem a inclinação a tentar controlar, tá? Quem aí não tenta controlar as coisas, né? Nós tentamos controlar, e isso é natural. É muito comum dentro desse mundo, dessa Prakriti, onde nós estamos inseridos, né? Só que quando você conhece o conceito de Ishvara, você entende que existe uma presença amorosa controlando tudo do jeito que tem que ser. E isso nos inspira a entregar um pouco mais, a soltar um pouco mais. É uma presença que você começa a querer trazer mais para a sua vida, que te traz descanso de um padrão feminino comum, que é, sim, o de nós querermos controlar as coisas, controlar as pessoas. Então, quando você estuda Ishvara, quando você estuda essa presença, né, você descobre que ela é uma presença que controla tudo e que, ao mesmo tempo, é amorosa.
diferentemente dos momentos em que nós tentamos controlar alguma coisa. É raro tentarmos controlar com amor. Muitas vezes o controle, ele parte através de uma atitude egoísta. Então, quando você entende Ishvara como, opa, existe alguém que tem mais força para segurar essas rédeas, então eu posso soltar um pouco porque as minhas mãos já estão machucadas, porque eu entendi que eu não vou ter a mesma força para controlar tudo aquilo que eu preciso. Vejo aqui que não temos mãos levantadas. Se alguém quiser comentar sobre esses conceitos das 5 verdades, Paula e Arassa Kelly, podem comentar. Hare Krishna, Bhakti, reverências. Dá para me escutar? Beleza. Eu não tenho um comentário, mas eu tenho uma pergunta que uma vez eu até fiz ela para Gurudeva, mas eu acho que eu não consegui me expressar direito, ou não tinha tempo suficiente, mas é uma coisa que fica muito assim na minha cabeça nessa questão da diva e da influência de Prakriti sobre a diva, porque muitas vezes durante a nossa vida a gente vai se acostumando com coisas relacionadas às nossas ações, nossa personalidade, e a gente começa a atrelar aquilo à nossa existência, né? E daí, uma vez eu perguntei para a Gurudeva se alguns aspectos que a gente atrela a nós mesmos como personalidade, elas são da nossa alma. Tipo, a alma, ela tem na sua existência aspectos e que diferenciam ela uma das outras, ou ela é uma coisa assim plena e pura, e a gente só sofre essa influência durante a vida material e acaba tendo essa ilusão de que nós somos aquilo. Tipo, para mim, às vezes é meio difícil de entender. Alguém aqui no grupo gostaria de responder a pergunta da Arassa Kelly? Rassa, diga se eu entendi corretamente. Você perguntou se a influência da Prakriti, a influência, vamos usar então o português, né? Se a influência da natureza material sobre o indivíduo, a pessoa, faz com que ela perca a sua identidade, é isso? Essa é a sua pergunta? Não que ela perca a identidade, mas que ao longo da vida, porque foi que nem você citou, né? Por exemplo, a gente vai falando, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa cabeça dura. E daí, porque essas situações vão meio que moldando a gente acaba acreditando que a gente é aquilo, né? Então a gente passa muito tempo da nossa vida construindo e desconstruindo esses aspectos da nossa personalidade, mas eu queria saber se a alma mesmo, ela tem esses aspectos e se tem coisas que a gente reproduz aqui que são da alma, porque muitas vezes a gente também escuta, né, as boas virtudes são de Krishna, mas a gente também escuta que as más coisas também são, mas são no mundo material pervertidas, né? Então, assim, se as almas individuais, elas têm esse tipo de individualidades que deixam ela ser ela, sabe? Ou se ela é uma coisa mais plena, não sei explicar direito. Desculpa também se não é tão pertinente, mas é uma coisa que está sempre na minha cabeça. Sim, e a gente pode desenvolver mais essa pergunta no grupo, com certeza, Arassa. Se até você quiser depois enviar a pergunta com mais detalhes, eu particularmente não a compreendi muito bem, mas o comentário que eu posso fazer, depois você pode me dizer se tem a ver ou não, é o de que o que a gente aprende na Bhagavad Gita é que a alma espiritual, ela é eterna, sempre existente, primordial, ela não morre quando o corpo morre, ela é plena de conhecimento, eterna e plena de bem-aventurança. Então, todas as vezes em que você se conecta a algo que é negativo, que te faz experimentar alguma sensação negativa, você não está em um estado de ananda. Consequentemente, você está sob algum tipo de influência da natureza material. E no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna nos apresenta o conceito de Vyavasayatmika Buddhi, que é o conceito da inteligência resoluta, que é a única forma de você conseguir lidar com essas energias dentro da Prakriti, manifestando a essência da sua alma
de Ananda, plena de bem-aventurança. Então, quando você exercita, por exemplo, alguma prática no seu caminho espiritual que te faz se conectar com o que é chamado de gosto superior, ou uma sensação muito especial de alegria, de empolgação, de entusiasmo, você está conectada à sua real natureza, à sua natureza de alma espiritual. Essa alma que quer transcender todas as dificuldades e limitações de uma prakriti que influencia ela diretamente por não ter a inteligência resoluta desperta. E a gente aprende com Krishna na Gita que a inteligência resoluta ela não é algo que você conquista. Você não é capaz de ler todos os livros, estudar toda a literatura védica e assumir-se como uma pessoa que despertou Buddhi, mas é uma inteligência que é dada. E essa inteligência ela é dada através da sua intenção de se aproximar desse conhecimento e de, consequentemente, colocá-lo em prática e desenvolver atitudes piedosas que vão fazer com que essa inteligência seja desperta. Então, a gente pode desenvolver um pouco mais esse tema depois no grupo, mas, basicamente, a alma ela é Sati Ananda e todas as influências negativas às quais nós estamos manifestando aqui, elas não são comparadas aos aspectos negativos de Krishna, por exemplo, que aí já é um assunto muito mais profundo para a gente abordar no estudo, em relação ao estudo da Gita. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre Buddhi Yoga, né, que é a inteligência que a gente precisa despertar para poder manifestar a essência da alma em meio à influência da Prakriti. Tá bom? Então, depois você manda lá no grupo mais detalhadamente a sua pergunta e aí a gente pode ir respondendo com mais detalhes, tá? Paula, você quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta também. E eu acho que, assim, não sei se foi o que Rasa Kelly queria falar, mas foi o que eu fiquei pensando quando você fez a sua pergunta e tem um pouco a ver com a minha também. Assim, eu tinha um entendimento, e aí é por isso mesmo que eu quero perguntar, porque eu fiquei na dúvida se a diva seria a alma ou se a diva não é a alma, porque quando você falou pessoa e indivíduo, aí eu falei, bom, então será que diva não é a alma está em outro contexto? E aí quando a Rasa fez a pergunta, o que eu entendi da pergunta dela foi que a alma tem uma identidade própria, como se a alma tivesse a sua personalidade, cada alma tem uma personalidade, características que são só dela e que outra alma não tem, ou à medida que a gente atinge esse estado de autorrealização e que a gente está na pureza de Satchitananda, as almas elas se tornam como se fossem equivalentes, assim, como se não existisse uma identidade que as individualizasse, vou usar esse termo, não sei se é melhor. Foi isso que eu entendi da pergunta. Porque aí eu comecei a pensar sobre isso também. Será que existe, não existe? Mas, na verdade, eu já estava pensando em alma e querendo entender a relação de alma com diva. Essa seria a minha pergunta. Sim, a diva, ela é a alma. Como a gente leu aqui no conceito, olha. Ser vivo, o eu verdadeiro, a centelha divina, eterna, que dá vida e movimenta o corpo. A gente aprende com Srila Prabhupada, né, que é o principal comentador da Bhagavad Gita, autor aí do Bhagavad Gita como ele é, que a diva é a alma, porém, uma vez no mundo material, ela está sob a influência da ignorância, a vidya. E a vidya no mundo material é mais forte do que a própria diva. É por isso que às vezes a gente não consegue manifestar, mesmo sendo diva, todas essas características. E sim, uma das coisas que Srila Prabhupada diz que nós tememos é a individualidade. A alma, ela tem formas específicas de se relacionar umas com as outras, principalmente com o próprio Deus. Depois, então, quem tiver interesse em abordar mais sobre o tema no grupo, a gente pode se aprofundar. Vrindavana, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só ia respondê-las também, né? Respondê-las sobre porque é bem confuso sobre as diferenças, né, entre os sentidos, a mente, a inteligência e a Atma, que é a alma.
E aí, esse é um tema que pega bem, mas eu acho que esse já pontuou que depois no grupo seria melhor de colocar, porque é bom ler, é um tema bem confuso entre tantos nomes, né? E eles se encontram e se atravessam profundamente. Mas Srila Prabhupada falava que o melhor jeito de ir contra todas as outras influências é fortalecer a inteligência, que é Buddhi, né? Que é para dominar, de certa forma, assim, né? A mente. Obrigada, Vrindavana. Arasa Kelly. Seu microfone está desligado, Arasa Kelly. Desculpe. Em relação ao que a Paula falou, né? Uma coisa que eu acho legal ressaltar, que para mim fez todo sentido quando eu aprendi, no Néctar da Devoção e algumas outras escrituras, a gente compreende que a alma, ela não é uma coisa abstrata e sem forma, um ponto de luz. A alma, assim como o corpo, assim, o corpo é um reflexo da alma. Então, é dito no Néctar da Devoção, se eu não me engano nas palavras, que ele fala bem assim: não seria possível termos um corpo com pernas, com braços, com cabeça, se a alma não tivesse esse tipo de forma, né? Assim como todas as outras formas no mundo material. Aí já vem outras questões, né, de raça e tudo mais, que aí eu já vou aí bastante. Mas que a alma, ela, a Siddha-Deha, né, o corpo primordial, o corpo eterno, ele também tem essas características, né? Assim, quando a gente fala de diva, é porque a diva e a alma, ela é uma personalidade, uma pessoa, né, independente da forma, assim, que daí já fica meio confuso. Obrigada pelos conceitos e as dúvidas aí sobre diva. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a alma? Não? Então nós vamos prosseguir com a leitura. Na verdade, a gente vai partir agora, se a Sátia puder continuar lendo, Sátia, pula um parágrafo depois dos conceitos de verdades essenciais, aí você pode partir lá para o na verdade, Kauravas e Pandavas. Tá joia, continua. Na verdade, Kauravas e Pandavas representam duas forças que se enfrentam constantemente em nosso íntimo, provocando como resultado o nosso atual estado de consciência. Ou seja, quando a influência dos Kauravas prevalece em nós, somos arrastados pelo medo, insegurança, paixões desenfreadas, ódios irracionais. Nesse momento, estamos regredindo e alimentando nosso ego falso. É preciso que a voz de Krishna, que deve ser entendida como a voz da consciência suprema, venha em nosso socorro e ressoe em nosso interior. Feito isso, somos empoderados espiritualmente e desenvolvemos uma atitude enérgica contra nossas tendências kauravas ímpias. Só assim, seguindo o modelo Pandava, divino, venceremos a nós mesmos e passaremos a agir em benefício do todo, abrindo mão do nosso egoísmo, que de tão habitual nem nos parece tão ruim assim. Continua, irmã. Na verdade, justificamos nosso egoísmo por acreditarmos equivocadamente que ele é parte da nossa personalidade, da nossa família. Com isso, somos impedidos de viver uma vida plena e de criarmos uma melhor versão nossa a cada dia. Esse é o motivo pelo qual Arjuna reluta em enfrentar seus primos. Desapegar-se do ego é doloroso,
é como perder um pedaço de si mesmo. Esta é a diferença entre a batalha interna e a batalha externa. Na externa é fácil saber quem são nossos inimigos. Em relação à interna, não podemos dizer o mesmo, uma vez que, geralmente, nem nos damos conta do nosso verdadeiro problema. Por isso, nos sabotamos. Pode continuar, Sátia. Continuo? Se você puder ler até a conclusão do prefácio, o último parágrafo. Perfeito, perfeito. Vamos lá. O argumento de Krishna é o de que os inimigos de Arjuna não eram os Kauravas, mas seus próprios desejos mundanos. Gita, capítulo 3, verso 37. O que significa que nossos inimigos estão dentro e não fora de nós. De fato, tanto a natureza Kaurava quanto a natureza Pandava estão frente a frente dentro de nós, dispostas a se digladiarem interna e permanentemente. Embora não possamos protelar essa peleja, como estamos inseguros quanto ao certo e o incerto, o Dharma e o Adharma, temos medo de assumi-lo. De fato, porque amamos alguns dos nossos defeitos, somos apegados aos nossos inimigos, que se manifestam como certas paixões e vícios. Desse modo, perpetuamos comportamentos nocivos e somos impedidos por nós mesmos de evoluir. Mas como se trata de uma batalha inevitável e inadiável, Krishna recomenda veementemente que o combate imediato aconteça, pois a menos que nossos inimigos internos sejam imediatamente eliminados, iremos nos desviar do nosso Dharma e seremos impedidos de alcançar o autoconhecimento e a autorrealização. O Dharma nos dá o direito ao trabalho, mas não aos seus frutos. Ele nos ensina a valorizar mais o caminho do que o destino. Assim, será mais fácil alcançarmos o próprio destino. Não há nada mais libertador do que darmos o melhor de nós mesmos durante a execução de nossas tarefas, se ao mesmo tempo agirmos com espírito de desapego. Isso nos credencia a autoconhecimento e a autorrealização. Por que desapego? Ora, se aceitamos a lei universal da mutabilidade e transformação constante das coisas, não iremos nutrir apego por nada que nos será tirado, evitando, assim, o sofrimento. De fato, quanto mais nos agarramos a algo, tanto mais sentiremos a dor da sua inevitável perda. Além disso, será que tudo que vemos, ouvimos, sentimos e percebemos é real? Ou será que são ilusões criadas pelos nossos sentidos? Entregarmos-nos, portanto, à gratificação dos sentidos significa entrarmos pela porta da autodestruição. Qualquer tipo de obsessão sensorial turva nossos sentidos, compromete nosso discernimento e nos leva a ações insensatas e passíveis de reações indesejáveis. Mas, ao invés de exigir de nós mesmos que não tenhamos desejos, Krishna nos incentiva a direcioná-los e nos orienta sobre como podemos fazer, usando-os dentro de um contexto ligado à nossa purificação
e realização espiritual. Obrigada, Sátia. Até aqui? Sim, obrigada. Hare Krishna. Alguém gostaria de comentar sobre apego e desejos? Como vocês entendem a questão do apego, aliás, melhor, do desapego? E como vocês entendem a questão dos desejos? Pode falar, Paula. Não sei se é exatamente apego e desejo, mas uma coisa que me bateu forte aqui na leitura foi essa parte que fala: será que tudo que vemos, ouvimos, sentimos e percebemos é real? Ou será que são ilusões criadas pelos nossos sentidos? Aí eu penso que desejos e apegos podem vir exatamente dessa compreensão equivocada que a gente tem, né? Porque a gente costuma, né? Eu acho que nesse mundo material, a gente tende, às vezes, a enxergar aquilo que a gente quer ver, né? É difícil você ter a presença para olhar o que de fato está acontecendo. Muitas vezes você quer uma coisa, você quer tanto que você vai ver uma situação, vai olhar uma coisa acontecendo e você vai achar que ela é favorável ou está dando um sinal de que é algo que na verdade não é, porque você já não está conseguindo mais olhar para aquilo com a pureza da presença. Não sei se estou sabendo me expressar bem. E a gente tem tanta cobrança, tem tanto estímulo para tanta coisa. Um exemplo disso é, por exemplo, não sei se vocês passam por isso, mas eu como mulher passo e tenho muitas amigas que passam, que é a gente se olha no espelho e a gente não consegue ver o que está lá de verdade, né? A gente vê um monte de coisa normalmente. Tem até um nome para isso, que chama dismorfia. É difícil você olhar e você vai sempre achar que tem um defeito, que tem uma coisa errada. As outras pessoas estão vendo de um jeito, mas você só consegue ver o outro jeito, sabe? Então, esse é um exemplo, mas de uma coisa que pode acontecer em outras questões, né? Às vezes uma coisa está super errada, você está passando por uma situação de extrema violência, mas você quer tanto que aquilo não seja violência, que aquilo dê certo, às vezes num relacionamento, que você não vê o que tem de ruim ali, e você tenta transformar aquilo numa ilusão de que está bom, enfim. Eu estava pensando nessa questão, né, se o que a gente vê, percebe, enfim, é real ou não é, ou são ilusões que a gente cria. Obrigada, Paula. Raça Kelly, Esther, vocês querem comentar? Estão com a mão levantada. Opa, posso falar ou pode ser a Araça Kelly? Pode Tá. falar. Eu queria fazer um comentário sobre apego. E também sobre essa questão que a Paula falou de dismorfia, né? É isso? Tá certo. Sim, sim. O apego é no sentido que, tipo, nós somos almas espirituais e nós temos que exercitar, não se identificar com o corpo. E é muito difícil isso. Para todo mundo aqui, eu acho que é muito difícil. Então, para mim, eu acho que é uma dificuldade muito grande também, por conta que eu sou uma mulher trans. E é muito difícil você não se apegar por conta de muitas coisas na sociedade que a gente vive. Tipo, eu tava usando um vestido, não que isso seja alguma validação de gênero, usar um vestido, é só um pano, uma roupa. Mas diversas pessoas na rua ficam me chamando pelo masculino e eu tenho que toda hora ficar me afirmando. Isso é muito cansativo, é muito exaustivo. É muito exaustivo. Acontece, tipo, várias vezes, tanto que eu não posso sair com uma blusa e uma calça, que é uma roupa que o pessoal considera mais masculina, que ficam me tratando pelo masculino. Aí é muito difícil essa questão de não se apegar ao corpo, não se identificar. E era só isso também. E a questão da dismorfia também, que você
eu acho que muitas mulheres aqui se veem de um jeito que não são. Se veem com coisas que também são apontadas diariamente na sociedade, tipo, coisas muito sem noções de chegarem e falarem, você tá gorda, ou, enfim, comentários assim que não são para fazer de corpo de outra pessoa, sobre o corpo de outras pessoas. E as pessoas hoje em dia perderam o senso com isso, porque isso machuca muito. Aí era só isso mesmo. Desculpa se pesei o clima. Imagina, Esther, não precisa de se desculpar. Muito obrigada pela sua contribuição. Você é de onde? Eu sou um abatim de Recife. De Recife, que legal. Ah, muito bom. A questão do desapego, durante um tempo, eu conectava essa ideia de desapego à indiferença. Mas é completamente diferente. Na verdade, esse desapego que a gente vai estudar aqui, ele não está nem um pouquinho associado à indiferença. Pelo contrário, é por isso que é bastante filosófico, né? É um desapego que entende o real conceito de se amar, né? E a questão dos desejos, como aqui foi dito no próprio texto, são questões que você não vai oprimir na sua vida, mas a gente pode parar para observar, para fazer uma análise em relação à maioria dos nossos desejos estarem ou não conectados a questões temporárias, questões eternas, né? Fazer uma abordagem franca consigo mesma em relação aos desejos que temos na nossa vida. E compreender que muitas vezes esses desejos se conectam a algum tipo de apego, que quando traz algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, é justamente porque está conectado a algo que não dura para sempre, né? A gente aprende que o sofrimento, ele abre espaço para ignorância a partir do momento em que a gente se apega àquilo que não é real e, consequentemente, aquilo que não é eterno. E com tudo aquilo que não é real e não é eterno, a gente age com responsabilidade e conhecimento, fazendo, como foi dito aqui no texto, uma utilização mais eficaz no âmbito espiritual, né? A Araça Kelly levantou a mão aqui. Você quer falar alguma coisa? Eu queria lembrar também que uma coisa que a gente escuta muito, né, dos nossos mestres e nos livros, que o apego e os desejos, eles são da alma, né? A alma, ela é intrínseca, assim, é natural da alma ter desejos e apegos. Mas quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba se apegando a essas coisas do mundo, que é totalmente normal. Porque quando a gente, então, pela misericórdia, né, entende e percebe que a gente precisa se apegar a coisas eternas e a coisas que realmente têm conexão com a alma, aí não só a inteligência, mas também aquele gosto superior começa a substituir os outros apegos, né? Então, eu lembro claramente de Gurudeva falando várias vezes que a gente precisa direcionar com inteligência os nossos desejos e nossos apegos, que o restante vai indo naturalmente, né? A gente vai perdendo o gosto. E o gosto superior, ele mostra pra gente que realmente era aquilo mesmo e é isso, né? Aí a inteligência, ela vai... o gosto, ele sobrepõe a inteligência e você... Quando a gente consegue, porque realmente é muito difícil. Obrigada aí pelos comentários de vocês. Queria saber se a Lilarane gostaria de ler para a gente a apresentação a partir do tópico Os Vedas, né? Ler ali só o tópico do Os Vedas até o tópico O Propósito dos Vedas, e aí, obviamente, sentindo muito à vontade, Lilarane, para também trazendo seus comentários. Você gostaria? Acho que ela está aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, Lerita.
Você está por aí, Lilarani? Alguém então gostaria de ler? Já que a Lilarani não respondeu, alguém gostaria de fazer essa leitura? Seria ali, ó, a partir do tópico Os Vedas, em apresentação, até o tópico O Propósito dos Vedas. Eu vou ler, a Jaque. Pode ler, Jaque. Os Vedas. Veda significa conhecimento verdadeiro, perfeito, livre de defeitos. Como tal, sua origem é o absoluto Brahma, o único que é isento de qualquer tipo de influência material. Quanto a nós, seres corporificados, somos impedidos de obter conhecimento perfeito por 4 motivos. Nossa percepção sensorial é defeituosa. Somos propensos a cair em ilusão. Temos a tendência a cometer erros e somos inclinados a enganar os outros. Esse argumento mostra que só poderemos obter conhecimento perfeito através da literatura védica, cuja origem é Narayana, é isso? O único que é eternamente livre das 4 máculas supracitradas e que, portanto, é supramundana e sagrada. A própria Bhagavad Gita 3, capítulo 3, 15, confirma isso. Brahmakasara Samudarvara. Os Vedas se manifestam diretamente do absoluto infalível, Aksara. Brahma, o Espírito Supremo, mesmo Sankarakarya, o mais destacado filósofo monista, inicia seu comentário da Bhagavad Gita afirmando que Narayana para o Vayakata. Com essas palavras, Sankara defende que a pessoa suprema, Narayana, não é um produto do mundo material, mas situa-se além da criação material. Em outras palavras, Narayana permanece sempre no mundo espiritual, um mundo Vayakata, eternamente manifestado. É somente por seu desejo que ocorre a criação material e é também por seu desejo que os Vedas se revelam a este mundo que, diferentemente do mundo espiritual, possui uma existência oscilante, ou seja, ora está manifestado, ora imanifesto. Até aqui? Sim, Jaque, obrigada. Agora a gente vai partir lá para o tópico O Cenário onde a Gita foi narrada. Alguém gostaria de ler? Cenário? Qual é a página? Olha, aqui na 5ª edição, estamos na página 26. O cenário onde a Gita foi narrada. Nós vamos ler esse tópico e o tópico do papel do guerreiro Arjuna. Eu posso ler, se ninguém quiser. É a nona, a página 31. Página 31. Ok. Eu posso ler também. Ok. Quem falou que gostaria de ler? A Sátia se manifestou. Ah, eu já li. Você não quer ler? Aqui, Claro. ó, a Govinda E a Mona? Sundari. Eu quero. Então, Govinda, Haribo. Haribo.
O cenário da Gita. Segundo os Vedas, o cosmos material se manifesta em ciclos de 4 eras: Satya, Treta, Dwapara e Kali. A era de Satya é caracterizada pelas boas virtudes e todos os seres humanos que vivem na Terra são repletos de qualidades divinas. Na era de Treta, há um declínio das virtudes e a Terra passa a abrigar ao mesmo tempo seres divinos e seres demoníacos. Em Dwapara, o aumento da irreligião e da impiedade se acentua, e o divino e o demoníaco passam a viver na mesma família. Finalmente, na Kali Yuga, ou Era das Trevas, há um predomínio total da irreligião, hipocrisia e desavenças, e as naturezas divina e demoníaca habitam lado a lado no mesmo corpo. Foi, portanto, há 5.000 anos entre o fim da Era de Dwapara e o começo da Era de Kali que a pessoa suprema, Bhagavan Shri Krishna, veio à Terra e transmitiu para Arjuna esse conhecimento sublime da Bhagavad Gita, removendo assim todas as suas dúvidas, ansiedades e lamentações. O cenário da Bhagavad Gita foi o campo sagrado de Kurukshetra, minutos antes da batalha mais violenta já registrada pela história nos últimos tempos. Naquela época, a Terra e seus habitantes estavam sendo atormentados pela influência perturbadora de indivíduos materialistas e cobiçosos. E como é confirmado no 4º capítulo da Bhagavad Gita, em tais situações, o próprio Senhor sempre desce a este ou a qualquer outro planeta para eliminar os elementos indesejáveis e proteger diretamente as pessoas piedosas. Obrigada, Govinda. A Yamuna tinha se habilitado para fazer a leitura. E Yamuna, você pode então fazer a leitura aqui para a gente do tópico O Papel do Guerreiro Arjuna. Sim. O papel do guerreiro Arjuna. Sendo um companheiro eterno do Sr. Krishna, o guerreiro Arjuna está sempre livre de qualquer classe de ilusão. Entretanto, ele foi colocado em ilusão pessoalmente pelo Senhor, porque o Senhor desejava transmitir os ensinamentos da Bhagavad Gita para as futuras gerações. Desse modo, representando o papel de uma pessoa absorta em sofrimento material, Arjuna pôde formular perguntas relevantes sobre os verdadeiros problemas da vida. Na verdade, Arjuna está representando a nossa posição, pois, quer compreendamos ou não, na existência material convivemos frequentemente com ansiedades e temores. Faz-se mister, portanto, seguirmos o exemplo de Arjuna e admitirmos a nossa incapacidade de sozinhos solucionarmos nossos problemas. Em seguida, depois, devemos aceitar o abrigo do Senhor e seguir suas instruções divinas. Não importa o nível de educação ou inteligência que se possa ter. As instruções sublimes dadas pelo Senhor não se aplicam apenas a um momento ou lugar específico, mas servem para todos os tipos de pessoas, em todas as épocas e lugares. Portanto, mesmo hoje em dia, uma alma sincera pode compreender a Bhagavad Gita do mesmo modo que Arjuna foi capaz de compreender e será tão beneficiada quanto Arjuna, que estava na presença pessoal do Senhor. Materialmente falando, a associação entre uma pessoa e outra depende do contato pessoal físico, mas, na plataforma espiritual, a situação é diferente. Em outras palavras, o fato de Krishna transmitir a Gita serviu para que sempre tenhamos a oportunidade de estar recebendo instruções do Senhor, mesmo estando ele fora de nossa visão material. É claro que, através dos nossos sentidos, somos incapazes de compreender os tópicos transcendentais. Mas o Senhor é ilimitado e pode se revelar mesmo àqueles
que estão em condições limitadas. Caso contrário, ele também seria limitado. É essa lógica transcendental que faz da Gita uma literatura especial, uma representação sonora do Senhor, absolutamente autêntica e especialmente destinada à nossa atual condição. Obrigada, Yamuna. Você quer trazer algum comentário? Enquanto eu lia, né, me veio assim, muito em mente a reflexão sobre as instruções vácuo e as instruções vã, né, que são as instruções que são dadas pelo mestre espiritual, né, diretamente, pessoalmente, né, e aquelas instruções que estão nas suas orientações, nos seus livros, né, nas suas aulas, que são as instruções, essas instruções por escrita, que são trazidas e registradas, elas acabam sendo muito mais imperiosas, porque elas perduram por mais tempo, né? Você tem mais condição de estar sempre recorrendo a elas, né? Então, acho que quando eu falo aqui que na plataforma espiritual, não importa se você está pessoalmente ou diretamente recebendo essa instrução que está sendo dita ali naquele momento, né? Mas se você tem a instrução vã, a instrução do mestre espiritual, ela é marcante, né? Você está tendo a possibilidade o tempo todo de se firmar naquela instrução. Muito especial esse ponto, Yamuna, porque inclusive ele comentou aqui no texto, né? Seguir o exemplo de Arjuna é admitir a nossa incapacidade de sozinhos solucionarmos os nossos problemas. E às vezes a gente vê uma resistência, né? Às vezes a gente sente uma resistência até no início, algumas pessoas que se aproximam de seguir a orientação de um mestre, de um guru ou de alguma outra pessoa, né? E também a gente observa um senso um pouco contraditório de se viver uma vida livre, né? De se experimentar a liberdade fazendo uso unicamente do próprio entendimento sobre a vida, né? Eu costumo perguntar para as pessoas, se você soubesse realmente o que é bom para você, né? Por que você não escolhe aqui e agora parar de sofrer? E se você fizer essa escolha, será que isso vai realmente acontecer? Então, o papel de Arjuna ao longo do livro, ele é realmente muito exemplar por conta de, sim, ele apresentar aquilo que ele acredita, que é a verdade, né? Como ele vai dizer, ele traz uma série de argumentos, né? Durante mais de 20 versos para Krishna, sobre o porquê que ele não acreditava ser necessário ele lutar naquela guerra. E depois ele traz questionamentos, ele quer entender, ele então busca informações, né? Então, é importante esse despertar de, se estamos em uma situação de dor, ou de sofrimento, ou de dificuldades e limitações, nos questionarmos realmente, né? E buscarmos pessoas para as quais fazer essas perguntas, né? E buscar entendimento, né? Seja dentro da sua religião, seja com alguém mais sábio dentro da sua família, mas buscar conhecimento, indagar, né? Esse é o melhor caminho para a gente conseguir avançar espiritualmente e ter essa compreensão. A Sol quer comentar alguma coisa? Acho que é a Gokula Lila, né? Hare Krishna, reverências. Sim, Gokula Lila. Primeiro eu queria dizer que a minha edição é a 7ª edição e essa última parte que vocês leram não está aqui. Fiquei triste porque agora eu fiquei preocupado que não tenha tudo que tem no de vocês. Mas enfim. E sobre todo
tudo o que foi falado até agora, principalmente quando nós nos olhamos, né, e não nos reconhecemos como realmente somos, como mulheres, vamos dizer assim, e todas as falas de vocês com relação ao que é real e o que é irreal, é muito desafiador a gente saber o que realmente a gente está vivendo, o que realmente é verdadeiro, o que não é verdadeiro dentro das nossas relações. Porque muitas vezes nós deixamos as nossas intuições de lado, como muitas revelaram isso, né? Não acreditam nas suas intuições. Eu acho que foi eu não sei se foi não sei qual das meninas que falou, a Paula, acho que foi, sobre nós recebermos defeitos, vamos dizer assim, de outras pessoas e olhar no espelho e acreditar nisso, não acreditar na gente. E o que a Bhagavad Gita traz dentro de tudo, de todos os contextos, os quais eu recém estou começando, estou gatinhando também, sou muito nova na caminhada. Sou muito grata, porque eu lamento não ter conhecido isso antes, eu acho que teria me acrescentado muito mais, me enriquecido muito mais, mas, como dizem, nunca é tarde. Mas como que a gente lida com isso, com todas essas adversidades da vida, e dentro da Bhagavad Gita, o que eu tenho aprendido, inclusive nos estudos do Lapidar que a gente tem feito, tivemos um estudo ontem do Lapidar e foi muito importante, e trouxe muito dos temas que nós estamos tratando aqui. Quando a gente traz para a nossa vida Krishna, quando a gente traz para a nossa vida a nossa dedicação e o nosso sentimento, o nosso amor para essa devoção, para Bhakti, para entregar realmente para Ele tudo aquilo que a gente está vivendo, é isso que a Gita me mostra, sabe? E quando eu decidi fazer parte desse grupo, eu não sou muito a favor de grupo para mulheres, porque alguns que eu tentei frequentar não deu muito certo, era mais um grupo para falar mal dos meninos do que para falar da gente, então eu sempre tive muita reticência quanto a isso. Mas quando eu resolvi fazer parte desse grupo, é justamente para eu me olhar. E teve uma pergunta que a Bhakta colocou ali sobre o que a gente está colocando embaixo do tapete. Gente, é muito desafiador responder isso. O que nós estamos colocando embaixo do tapete? Desculpa se eu estou tirando um pouco o foco da leitura, mas me chamou muito essa pergunta. Porque eu acho que nós vamos realmente fazendo o que a Paula falou. A gente vai se tentando moldar as relações, tentando fazer com que dê certo as relações, e nós vamos colocando para debaixo do tapete. E são todas as relações, não são só relações conjugais, são relações de amizade, são relações no trabalho, são relações na vida, né? Então, queria trazer essa pergunta. Eu acho que seria muito importante que nós conversássemos um pouco mais sobre isso, porque eu me deparei com muitas coisas embaixo do meu tapete. Então, é isso, meninas. A Gita me está trazendo um direcionamento e me trazendo, acho que o autoconhecimento. Essa semana foi muito desafiador. Eu olhei para coisas dentro de mim que me trouxeram, fiquei assustada, como as crenças limitantes. Crenças limitantes é uma coisa que estava embaixo do meu tapete. E acho que é isso. Só queria compartilhar isso, porque não posso deixar passar algo que é muito importante, assim. E conseguir falar um pouquinho de mim é importante. Eu nunca consigo, eu sempre ouço, né, aqui no meu trabalho. Então, falar é bom. Grata. Eu sou chorona mesmo. Somos todas choronas. Haribo!
Que bom que você compartilhou, Gokula Lila. Fica sempre à vontade. Se você quiser depois, escreva no grupo com mais profundidade. Eu pude sentir que é algo muito importante isso para você. Que essa chama de poder se expressar não se apague. Pelo contrário, viu? E eu acho que ao longo dessa nossa leitura de hoje, existem outros tópicos, tá? Tanto no prefácio quanto na apresentação, que eu convido vocês a lerem em suas casas, né? Pega uma caneta, pega um lápis, marca o livro, escreve no teu caderno, questione-se, né? Não precisa concordar com tudo, não. Questione-se, traga as suas perguntas e os seus questionamentos, né? Envia lá no grupo, mas não deixem de ler sobre esses temas que nós não lemos juntas aqui, né? Como o estudo sobre as eras, de Satya, Treta, Dwapara e Kali Yuga, sobre a linha de sucessão discipular através da qual o conhecimento dos Vedas chegou até nós, passando por Brahma, Narada, Vyasadeva, e os outros temas aqui que a gente acabou não abordando, né? Mais especificamente também sobre a era de Kali. Mas dentro da leitura que a gente fez, a gente pôde vislumbrar alguns dos conceitos, né, que são abordados ao longo da Gita, como as 5 verdades, a questão do apego, a questão dos desejos, né, a questão de Arjuna, né, se colocar na posição de um aprendiz. Então, a reflexão que eu gostaria de propor para vocês é justamente essa, né, em relação aos nossos desejos, em relação aos nossos apegos, né? Qual seria a situação da minha vida que eu estou enfrentando de sofrimento que eu não quero que mude, né? Em relação também aos nossos apegos, né? Quais são os tipos de apegos que eu estou experimentando? Né? Que tipos de apegos estão mais presentes na minha vida em matéria de desejos, perdão? Quais são os desejos que eu tenho, né? Quais são os tipos de desejos que eu tenho? Elenca tudo isso, né? Sem nenhum tipo de julgamento consigo mesma. E também em relação às situações da sua vida que você não quer que mude. E mesmo você não querendo que elas mudem, analise não só o motivo, né? Mas por que elas te trazem algum tipo de sofrimento. O guerreiro Arjuna, só dando um spoiler assim já do final da vida dele, ele vence grandes almas, como o próprio Sr. Shiva, né, o Sr. Indra. A história da vida de Arjuna é brilhante, né, a história realmente de uma grande alma. E de cada um desses inimigos que ele derrota, ele recebe uma arma muito poderosa. Então, dentro ali do campo de batalha, Arjuna, ele só estava abaixo de Bhishma, que era o avô dele, né? Todos os outros guerreiros seriam facilmente destruídos por ele. E no final da sua vida, Arjuna, ele acumulava todas essas armas, né, que ele utilizava ao longo da vida, que ele ganhava desses guerreiros que ele derrotava, ele colocava embaixo de uma árvore sagrada, né? E no final da sua vida, quando ele estava se aproximando do último minuto, do último momento, né, quando ele parte com os Pandavas, ele pega e todas essas armas e joga na água e se desfaz de todas elas. Tamanha a potência, a transformação que ele experimentou através do conhecimento. E é muito curioso, Chandramukha Swami comenta isso também aqui no texto do prefácio, é muito curioso o fato de todo esse conhecimento, né, que a gente já entendeu que é uma síntese dos Vedas, ter sido falado num campo de batalha, né? Ou seja, em qualquer momento, em qualquer local, em qualquer circunstância da nossa vida, é possível aprender, mesmo em um campo de batalha, mesmo momentos antes de uma guerra, mesmo diante de situações extremamente difíceis que nós estejamos vivendo. Cabe a nós fazermos essa escolha de nos abrirmos ou não a essa sabedoria que pode sim, com toda certeza, transformar a nossa consciência e, consequentemente, o mundo, através do papel que nós temos de transmitir a primeira visão de mundo para cada ser humano que chega aqui, né? Aqui a Ju disse que chorou litros na hora em que Arjuna se desapega das suas armas. Eram armas incríveis, imagina, ele ganha armas de
Shiva, de Brihaspati, de Indra, é dito que ele só é derrotado, quase ele é morto pelo seu filho. Seu filho quase o mata, né? E ele é salvo pela sua esposa, uma das suas esposas, né? Não me lembro o nome dela. Coloca as perguntas reflexivas no grupo, com certeza. Sim, a 7ª edição, muito provavelmente, ela não foi a mesma, tá? Da 5ª e da 6ª. Eu vou conferir isso melhor. E aqui a Paula compartilhou um trecho muito bonito. Aceitar a dor não é se conformar com o sofrimento, é compreendê-lo, é perceber em sua linguagem severa. Ela sussurra verdades que o conforto não ousa dizer. Ela nos ensina a ver com os olhos do coração, a caminhar com humildade e a amar com mais profundidade. No final, que se torna amigo da dor, descobre uma chave, a chave que abre o portal da compaixão, da empatia e da rendição verdadeira. E é ali, quando tudo mais falha, que ouvimos com nitidez uma voz que diz: eu estou aqui, sempre estive, e é exatamente aí, nesse abismo que você chama de dor, que eu moro em você. Muito obrigada, Paula, por compartilhar. Esse foi o nosso 3º encontro. Aqui, ó, Paula, se você puder compartilhar essa mensagem no grupo, muito bonito o trecho do livro Se Eu Quiser Falar com Deus, de Chandramukha Swami. Então, também recomendo que vocês leiam novamente a apresentação, leiam novamente o prefácio, tomem as suas notas. Se vocês acharem que alguma coisa passou aqui no nosso encontro sem ser devidamente comentada, coloque lá no grupo, porque agora é um momento em que a gente começa a realmente movimentar essa energia do conteúdo filosófico apresentado pela Bhagavad Gita, que vai apresentar para a gente um mapa sobre a natureza humana. E aí nós vamos juntas trilhar esse caminho, trilhar essa jornada, entender passo a passo todos os pormenores da natureza humana, né? Tudo que está relacionado aos nossos apegos, aos nossos desejos, à nossa mente, tudo que está relacionado também até à sociedade em si. Isso também é abordado, ao funcionamento, como a gente estudou, das 5 verdades essenciais da Bhagavad Gita. E dessa forma, né, que a gente possa continuar entendendo que o simples fato de a gente dar esse passo em direção à nossa intenção de buscarmos conhecer, né? Não se engane aí, Adriana, é algo que você já vem fazendo há muito e muito e muito tempo, porque o início do Vedanta Sutra diz que depois de inúmeras frustrações na vida, ou seja, a gente precisa se frustrar muito na vida, para a gente realmente querer começar a entender a vida como ela é, né? A nossa natureza como ela é, né? E o Bhagavad Gita como ele é. Então, espero aí que a gente agora comece a compartilhar mais mensagens, né, lá no grupo, né? Fiquem à vontade para trazerem os seus comentários. Nós vamos nos aprofundar também nas perguntas feitas, perguntas similares feitas aí pela Paula e pela Arasa Kelly. E agora nós vamos concluir o nosso encontro escolhendo uma das participantes que vão entoar uma melodia do Mahamantra Hare Krishna para que a gente possa repetir e concluir esse encontro de hoje. Então aqui eu gostaria de saber se a Chandramohani poderia cantar um Mahamantra aí. Você canta primeiro e aí depois a gente vai repetir e nos despedimos para que a gente possa nos encontrar aí daqui a 2 semanas e dar início ao estudo da Gita em si. Chandra, você está por aí? Acho que ela não está. Então eu vou puxar, tá, gente? Aí vocês repetem, então, depois aí, se quiserem ligar os microfones de vocês, ou se quiserem cantar aí baixinho para si mesmas, tá bom? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare